Já há alguns domingos nós temos estudado sobre o Evangelho de João, feito várias mensagens sobre o Evangelho de João. E como eu falei nas outras mensagens, o Evangelho de João, de uma maneira especial, ele mostra a identidade de Jesus Cristo. Ele mostra quem Jesus Cristo verdadeiramente é. Tem muitas pessoas que fazem muitas imagens do que Jesus é. Se você for perguntar na rua para qualquer pessoa, todo mundo, pelo menos aqui no Brasil, já ouviu falar de Jesus. Muito difícil alguém que nunca ouviu falar de Jesus, até porque os canais de televisão, de rádio, a quantidade de igrejas, nós vivemos num país diferente de outros países, onde todo mundo, de alguma maneira, já ouviu falar de Jesus. E se você fosse perguntar para a pessoa quem é Jesus, provavelmente as pessoas iam falar algumas das suas qualidades e não a sua identidade. Iam falar, ele é uma pessoa muito boa, um exemplo de homem, um homem que foi muito admirado pelas suas palavras, um homem bondoso, um homem misericordioso. Mas quando nós olhamos para o Evangelho de João, não é nada disso que fala. Lógico que Jesus ele foi realmente tudo isso, todas essas qualidades. Mas não foi nada disso que ele falou quem ele verdadeiramente era. Aqui no Evangelho de João, por 9 vezes, Jesus ele fala, eu sou alguma coisa. A gente já estudou algumas nos domingos passados, falamos aí sobre Jesus quando fala, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o Messias ou simplesmente eu sou. Hoje nós vamos estudar duas dessas passagens onde Jesus fala eu sou. Está lá em João capítulo 10. A gente vai estudar uma hoje de manhã e outra hoje no culto da noite. Hoje de manhã vamos falar e o tema da mensagem é eu sou a porta. É o tema da mensagem de hoje. Hoje nós vamos ler lá em João, no capítulo 10. Convido você a abrir a sua Bíblia ou você pode acompanhar também aí na projeção, em João capítulo 10, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. João, o Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 10, diz assim: em verdade, lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade, lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de abrir a Tua palavra, Senhor Deus, e ouvir a Tua voz, Senhor. Ó Deus, a Tua palavra diz que as Tuas ovelhas ouvem a Tua voz, por isso que nós queremos clamar nessa manhã, abre os nossos ouvidos, Senhor, para que possamos verdadeiramente nessa manhã ouvir a Tua voz, Senhor. Que possamos, Senhor Deus, ser transformados pelo poder da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito tenha liberdade, Senhor Deus, em penetrar nos nossos corações com a Tua palavra, Senhor Deus. Porque a Tua palavra, ela penetra nos nossos corações, Senhor Deus, discerne os pensamentos, Senhor Deus. Por isso, Pai, nós te pedimos, tenha essa liberdade, Senhor Deus. Afasta o inimigo, Senhor Deus, que não deseja que ouçamos a Tua palavra, Senhor Deus. E que tenhamos, Senhor Deus, os nossos olhos e ouvidos atentos para o que o Senhor tem a dizer para cada um de nós nessa manhã. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu sou a porta. O que será que Jesus quer dizer quando ele diz, eu sou a porta?
diferente, veja que Jesus não está dizendo eu sou uma porta. Né? Porque hoje se falar que uma pessoa é uma porta, quer dizer que é uma pessoa que não ouve ninguém, uma pessoa cabeça dura, né? Uma pessoa que é cabeça dura, parece que eu estou falando com uma porta, já ouviu falar esse dito popular? Mas veja que Jesus aqui ele está dizendo que ele não é uma porta, ele é a porta. Né? O que é uma porta? O que é uma porta? Quando a gente pensa numa porta, a gente pensa que existe uma parede. Porque não existe porta sem parede. Você já parou para pensar nisso? Não existe porta sem parede. Ou seja, a porta, na verdade, ela nada mais é do que algo que dá acesso entre dois lugares que estão divididos por uma parede. Isso é uma porta. Quando Jesus ele vai fazer e ele faz essa analogia, essa comparação, ele vai nos mostrar que existe sim uma separação, existem dois lugares, é isso que Jesus está ensinando para a gente. Existem dois lugares separados por uma parede que ninguém consegue passar. E existe uma porta. E ele fala, eu sou essa porta. E aqui nesse texto, e eu queria que você desse uma olhada, deixa a sua Bíblia aberta, que nós vamos ver bastante aqui em João capítulo 10. Veja que Jesus ele está falando desses dois lugares. Lá em João capítulo 10, versículo 10, que talvez seja o versículo auge da prosperidade, do propósito humano, ele fala, num versículo bastante conhecido, que o ladrão ele vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Veja que Jesus ele está falando desses dois lugares. Ele está falando que existem dois lugares. Existe um lugar onde existe um ladrão que veio para matar, roubar e destruir. Ou seja, um lugar onde existe roubo, onde existe assalto, onde se perde coisas. Existe lugar onde há morte, onde se mata, onde há morte, onde há ódio, onde as pessoas querem se matar. E um lugar onde existe destruição também. E existe um muro no meio, existe um outro lugar onde existe vida e vida em abundância. Não é qualquer vida, é uma vida abundante. E Jesus ele fala, olha, existe uma separação. Mas existe uma porta de um lugar para o outro. Existe uma porta e ele é a porta. Veja, meus irmãos, que essa porta é Jesus Cristo e é uma porta onde nos leva de um lugar onde há toda espécie de problema e de insatisfação por conta desses problemas, para um lugar onde há satisfação, onde há propósito, onde as nossas vidas se completam. Ou seja, é o que dá acesso entre o lugar da insatisfação para o lugar da satisfação. E quantos de nós, às vezes, não vivemos vidas insatisfeitas? Quantos de nós, às vezes, não estamos num lugar que eu estou num lugar ou numa situação que eu não quero estar? Talvez eu estou passando por uma situação familiar que é um lugar onde eu não quero estar. Talvez eu estou passando por uma situação financeira ruim, que é um lugar onde eu não quero estar. Talvez eu estou precisando de algumas coisas na minha vida, é um lugar onde eu não quero estar. Talvez eu estou passando por problemas de relacionamento conjugal, é um lugar onde eu não quero estar. Talvez eu esteja passando por um desemprego, é um lugar onde eu não quero estar. Talvez eu esteja vivendo um momento ruim na minha carreira profissional, é um lugar onde eu não quero estar. Veja que todos nós, na nossa vida, em certo grau ou em certa área diferente, nós passamos por insatisfação, e essa insatisfação parece que não nos faz atingir essa vida e vida em abundância, que Jesus está falando aqui. Como que nós, que vivemos nesse mundo, onde parece que há tanta insatisfação, podemos vivenciar essa vida em abundância? E nesse intento de querer melhorar essa situação, de querer tirar essa insatisfação, nós começamos a abrir certas portas da nossa vida. Nós estamos insatisfeitos e a gente procura portas para poder abrir. Eu me lembro de um programa de TV que eu assistia quando era criança, que é o Show do Sérgio Malandro. E tinha uma cena nesse show que era a Porta dos Desesperados. Não sei quantos já viram. Né? Não vou pedir para levantar a mão, que aí você vai denunciar a sua idade. Né?
Mas era o seguinte, era a porta, aquela cena chamava a Porta dos Desesperados. Tinham 3 portas lá, e o Sérgio Malandro fazia um show para crianças, né? Tinha criançada, e ele falava assim para a criançada, quem quer ganhar uma bicicleta, vem aqui, né? E aí tinha que escolher a porta número 1, número 2 ou a número 3. Né? Atrás de uma dessas portas tinha uma bicicleta. Mas atrás de 2 daquelas portas tinha um monstro, né? Alguém fantasiado de monstro. E aí o camarada, a criança, ela falava, eu quero a porta número 2. E aí ele abria, às vezes ganhava a bicicleta, mas era uma chance em 3. A maioria das vezes saía aquele monstro assim, e a criançada, né? Por isso que chamava a Porta dos Desesperados. Né? E meus irmãos, é a vida como ela é, porque às vezes parece que, no afã de querer a gente abrir algumas portas da nossa vida, parece que em vez de melhorar, parece que sai monstro, parece que a gente abre aquela caixa de Pandora e o negócio começa a degringolar tudo e só piora a situação. E veja que quantos de nós temos tentado abrir portas na nossa vida para tentar encontrar essa vida em abundância, para tentar encontrar essa vida que a gente quer, para encontrar aquela bicicleta que a gente quer tanto. Assim como uma criança quer ter uma bicicleta, que parece que é o auge da satisfação para a criança, é para nós essa vida completa, essa vida em abundância. E aí a gente começa a se perguntar, como que eu faço? Qual é a porta que eu tenho que abrir, pastor? O que eu tenho que fazer? Onde que eu tenho que bater? Como que eu tenho que fazer? Por isso que quando Jesus ele fala dessa vida em abundância, existem 2 perguntas que a gente tem que se responder. Primeiro, o que é uma vida em abundância? Porque uma vida em abundância para mim pode ser diferente de uma vida em abundância para você. Não é verdade? Às vezes nós temos expectativas diferentes, temos desejos diferentes. Talvez o que é uma vida em abundância para uma pessoa seja diferente de uma vida em abundância para outra pessoa. Então a gente precisa saber o que é ou o que não é uma vida em abundância. E em segundo lugar, como que eu faço para ter essa vida em abundância? Qual é a porta que eu tenho que abrir? Onde que eu tenho que chegar para verdadeiramente eu ter essa vida em abundância? E é isso, meus irmãos, que nós vamos ver nessa manhã. Porque Jesus, quando ele fala que eu sou a porta para a vida em abundância, nós precisamos começar a ver que tipo de portas temos aberto na nossa vida. E quando a gente fala em vida em abundância, o que é uma vida em abundância? Talvez algumas pessoas possam pensar, puxa vida, pastor, vida em abundância é quando eu conseguir ganhar um pouquinho mais no meu salário. Porque as coisas estão tão apertadas lá em casa, mas eu sei que se eu ganhar uns 20% a mais, se meu chefe me der um aumento, ou se o presidente der aquele reforço na minha aposentadoria, ou se acontecer alguma coisa, eu conseguir ter um pouquinho mais, aí eu vou ter uma vida em abundância. Aí eu vou poder comprar um quilinho de carne a mais, vou poder dar uma festinha, vou poder ir num shopping. Aquilo, para mim, vai ser uma vida em abundância. Se eu tiver mais dinheiro, a minha vida vai ser uma vida em abundância. É interessante que lá em Lucas capítulo 12, teve um homem que pensou assim também. Quando ele viu, ele se juntou bastante dinheiro na forma de cereais que estavam lá dentro dos seus silos, ele falou, agora eu tenho em abundância. E aí Deus fala para ele, seu louco, você é louco. Isso é loucura. Isso é loucura. Essa noite vão te pedir a sua alma, isso daí vai ficar tudo aí, isso é loucura. Deus ele fala, isso não é vida em abundância, não é abundância de dinheiro. Tanto que a gente vai ver, a gente começa a ver, que Jesus ele fala, eu sou a porta das ovelhas. Hoje à noite a gente vai falar um pouquinho sobre Jesus falar, eu sou o bom pastor. Porque todo esse capítulo 10, ele faz analogia entre Jesus sendo o pastor e ele fala das ovelhas também, que são o seu povo. E a gente vê que a vida em abundância é uma vida de ovelhas, é uma vida relativamente simples, ou seja, não tem a ver com dinheiro. Ou talvez você pense assim, não é dinheiro, pastor, mas eu não quero muito dinheiro, mas eu quero só a minha casinha. Porque o aluguel é tão pesado, a prestação da casa é tão pesada, que se eu tiver a minha casinha própria, aí sim eu vou ter em abundância. Aí vai ser uma vida em abundância. Vai sobrar um dinheirinho para mim, para poder fazer outra coisa. Aí Jesus falou, olha, isso é arriscado. Por quê? Porque a casa bate a chuva, sopra o vento, e a casa pode cair. Casa fica velha, quem tem casa sabe que começa a dar aquela chuva, quebra a telha, dá goteira, tem que pintar, hoje está muito bonito, daqui a alguns anos tem que pintar de novo, o mato cresce,
a porta da geladeira, a borracha começa a descolar, começa a dar vazamento, e tem um monte de coisa. O que é alegria em um dia, daqui a alguns anos, começa a se transformar em pesadelo. Isso não é uma vida em abundância. Talvez você possa pensar, não, pastor, não é. Eu queria só um carrinho, pastor. Porque é tão difícil pegar o ônibus. Ou eu queria um carrinho um pouco melhor, pastor, porque o meu Poisé faz tanta vergonha eu ter que empurrar ele. Mas quando eu tiver um carro bom, aí eu vou ter uma vida em abundância. Uma vida confortável. A Bíblia também fala, olha, não é carro. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Salmo capítulo 20, versículo 7. Não é carro. Talvez você possa pensar, não, pastor, não tem nada a ver com bens. Não tem nada a ver com bens. Eu vi a vida financeira tranquilo, mas eu queria uma pessoa do meu lado, pastor. Eu queria ter um namorado, uma namorada. Eu queria ter um cônjuge. Eu queria ter um marido, uma mulher, uma esposa. Ou eu queria que meu esposo fosse assim, eu queria que minha esposa fosse assado. E a gente começa a pensar, se eu tiver a minha mulher, aí sim eu vou ter vida em abundância. E eu me lembro de Salomão, que foi quem teve mais abundância nessa área. Ele teve 1000 mulheres. Se teve um homem que teve vida em abundância nessa parte, foi Salomão. Já pensou? E eu estou imaginando até você, marido. Você fala, puxa, com uma só já tem uma dor de cabeça. Imagine 1000. E a palavra de Deus diz que as mulheres de Salomão perverteram o coração de Salomão. Ou seja, Salomão ficou o quê? Pervertido por conta de tantas mulheres. Não é isso. Talvez você pense, não tem nada a ver com isso, pastor, eu quero só liberdade. A hora que eu sair da casa dos meus pais, aí eu vou ter a vida em abundância, porque eu não aguento mais meu pai e minha mãe todo dia me importunando. Ou talvez você pense, não, pastor, eu quero ter liberdade profissional, eu não aguento mais meu chefe. Eu quero chegar um dia e falar, tchau. Não me encha mais as paciências, eu estou indo embora, eu vou abrir meu próprio negócio. Quero liberdade, não quero ninguém com mimimi na minha orelha dizendo o que eu tenho que fazer. E veja que Jesus ele fala que não é isso, porque até ele fala que a vida em abundante, no versículo 27, lá, Jesus fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, ou seja, elas obedecem. É uma vida de obediência, não é uma vida de liberdade de eu poder querer fazer o que eu quiser. Ou seja, isso não é vida em abundância, meus irmãos. Quando a gente percebe, a gente começa a ver, e existem pessoas que procuram ter vida em abundância batendo nessas portas. Batendo na porta de ganhar mais dinheiro, batendo na porta de ter uma casa melhor, batendo na porta de ter um carro melhor, batendo na porta de tentar ser feliz nos seus relacionamentos, batendo na porta da liberdade financeira, da liberdade familiar. Veja que são portas que nós tentamos bater e procuramos completar a nossa vida e ter abundância de vida, tentando bater nessas portas. E veja que parece que é a porta dos desesperados. Quando a gente tenta bater nessas portas, começa a sair monstro de lá. Quando a gente tenta bater na porta de ganhar mais dinheiro, aquilo acaba com a nossa vida. A gente começa a sofrer dores, por isso que a própria palavra fala, né, que as pessoas sofrem dores. E bater na porta errada acaba trazendo para a nossa vida, senão, desânimo, frustração e cansaço. Porque aquilo acaba não completando a nossa vida. Sim, nos traz alegria por um determinado momento da nossa vida, mas com o decorrer do tempo, aquilo parece que o que era a vida em abundância, parece não ser mais vida em abundância. Parece que aquilo começa a não satisfazer, porque nós somos insaciáveis enquanto seres humanos. Nós, enquanto seres humanos, nós somos sim insaciáveis. E meus irmãos, veja que o que Deus ele está fazendo e o que Deus está falando é que essas coisas acabam deixando a gente na mão. A gente acaba não se satisfazendo com isso. O dinheiro, a gente acaba não se satisfazendo. Com o tempo, a gente começa a não ficar mais satisfeito. Você fala, não, pastor, eu não queria a vida abundância, eu queria só uma televisão melhor, porque a minha é aquelas de tubo ainda, mas se eu tiver um LCD, né, de 40 polegadas, eu vou estar tranquilo. Aí você vai e compra essa TV. E aí você vai colocar no seu rack, na sua estante, você vai falar, puxa, como essa estante está feia.
ela não combina com a minha TV nova. Aí você vai e fala assim, eu vou comprar uma estante. Aí você faz um outro parcelamento em 18 vezes para comprar um rack agora, bem bonito. E aí quando você põe o rack na sua sala, você vai olhar para o seu sofá e fala, mas o meu sofá está muito velho, ele não combina com essa TV nova. A minha sala está muito feia. Aí você faz mais um parcelamento em 48 vezes para o seu sofá, e você compra um sofá bem grande, bem bonito, e quando chega o sofá, você descobre que a sua sala é pequena, e você começa a ficar insatisfeito com a sua casa, porque ela não cabe o seu sofá. E veja, meus irmãos, isso é uma coisa insaciável. Quando você tem uma casa nova, você também não vai ficar satisfeito com ela. Isso é algo que não sacia a nossa sede. São coisas que não saciam o ser humano. É um sem fim. E provavelmente você está vivenciando na sua vida, você concorda comigo com isso. Veja, meus irmãos, por isso que essas coisas acabam se perdendo. Essa alegria nessas coisas, elas até vêm, mas elas acabam se perdendo. O dinheiro, a alegria com muito dinheiro acaba se perdendo. A alegria com uma casa nova, com um carro novo, passam os anos, acaba se perdendo. A alegria de ter um cônjuge é legal, mas com o tempo também. Veja que Jesus, quando ele fala que ele é a porta, ele está dizendo, olha, comigo a alegria não acaba. A insatisfação não acaba. Sabe por quê? Olha o que diz lá no versículo 28. Ele está dizendo assim, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. É como o cântico que nós cantamos, né? Que Jesus, ele nos guarda, meus irmãos. Jesus, ele é aquele que ele vai proteger para que nós não percamos essa vida em abundância. É ele quem faz isso, não somos nós. Porque nós não conseguimos gerar essa vida em abundância. Mas veja que Jesus, e ele vai falar, olha, eu sou a porta. Confie em mim, a vida abundante está em mim. É isso que Jesus está querendo dizer. Eu sou a porta. Se você quer vida em abundante, venha para mim, passe por mim. Tem que passar por mim para ter essa vida em abundante. É isso que Jesus está querendo dizer. E como que eu faço então, pastor? Como que eu faço então para ter essa vida em abundância? Como que... Tá, legal, mas parece que o negócio fica meio... difícil de entender como na prática eu vou fazer isso. Então eu queria falar sobre 4 coisas que nós precisamos entender para termos essa vida em abundância. 4 coisas para nós entendermos, e essas 4 coisas estão lá no versículo 9, lá em João capítulo 10, versículo 9. Quando Jesus ele diz, eu sou a porta. Vamos repetir esse versículo? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Eu gostaria de refletir nessa manhã sobre esse versículo. Porque esse versículo, ele fala a chave da vida em abundância. Veja que Jesus ele está falando, se alguém entrar por mim, será salvo. Fala 4 coisas que acontecem para que nós tenhamos essa vida em abundância. Em primeiro lugar, ser salvo, entrar, sair e achar pastagens. Essas 4 coisas. Pastor, não entendi nada. Calma que eu vou explicar. Em primeiro lugar, o que Jesus está falando? Que ele é a porta da salvação. Veja, se alguém entrar por mim, será o quê? Salvo. A primeira coisa que nós precisamos entender, meus irmãos, que Jesus ele é a porta da salvação. E por que Jesus, ele em primeiro lugar, antes de falar em vida e abundância, ele vai falar sobre salvação? O que salvação tem a ver com vida em abundância? Por que em primeiro lugar, ele fala, olha, a primeira coisa que você tem que entender para uma vida em abundância é ser salvo. Quem entrar por mim será salvo. Por que Jesus está falando com isso? Ora, meus irmãos, porque a salvação é a coisa mais importante para mim e para você. Nessa vida a gente até pode encontrar alegria em algumas coisas dessa vida, a gente até pode encontrar abundância em algumas coisas dessa vida, mas a gente não pode perder aquilo que é mais precioso. A gente não pode se esquecer daquilo que é mais importante na nossa vida, que é o nosso futuro, que é o nosso futuro eterno. Tem muitas pessoas que buscam ter abundância nessa vida, mas se esquecem daquilo que é mais importante. Compram a cereja do bolo, mas se esquecem do bolo. Meus irmãos, como isso é importante, nós até podemos encontrar conforto e ter abundância em algumas áreas da nossa vida, mas não podemos perder aquilo que é mais importante. Veja, vamos ler aquele versículo que eu falei de Lucas capítulo 12, versículos 19 e 20. Foi isso que Jesus falou para um homem que estava tendo abundância na sua vida.
Olha aqui que diz a palavra de Deus. Então direi à minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse, louco, essa noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado para quem será? Veja, meus irmãos, que nós não podemos nos esquecer que a coisa mais importante na nossa vida é a salvação das nossas almas. E a salvação das nossas almas nós só temos quando vamos até Jesus Cristo. Quantas pessoas se esquecem, querem se dar bem na vida, querem as bênçãos de Deus, mas se esquecem dessa doutrina tão importante que é a salvação. Se esquecem da importância da profissão de fé, dos fundamentos da nossa fé, que é a profissão, eu professar que Jesus Cristo verdadeiramente Ele é o Filho de Deus, do batismo nas águas. Quantas pessoas, eu creio, mas você já se batizou? Não precisa. Ora, a palavra de Deus diz, olha, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E quem crer e não for batizado? Não sei, está na dúvida. Você vai ficar na dúvida até quando chegar lá no céu, eu não sei. Você pode ter alguma surpresa. O caminho da certeza eu sei, é o caminho de Jesus Cristo, é o caminho da obediência, é o caminho onde as ovelhas seguem a Jesus, onde as ovelhas ouvem a voz de Jesus e lhe obedecem. Esse é o caminho que eu sei que chega no céu. Os outros caminhos eu não sei, eu não posso pregar para você, porque eu não sei esse estilo de vida aonde que vai levar. Eu só sei o caminho da certeza, e o caminho da certeza é a porta que é Jesus Cristo. Só existe uma porta para a salvação, e é em Jesus Cristo. Quantas pessoas vão deixando de lado essas coisas? Ouvem Jesus falar, olha, você precisa fazer isso. Tá bom. Não querem realmente seguir o Mestre. A porta da salvação é Jesus Cristo. É o mais importante, meus irmãos. A gente vê na Bíblia a história da vida de Noé. Noé, Deus ele fala para Noé, olha, Noé, eu comecei a procurar, né? E quando fala Jesus é a porta, eu comecei a procurar todos os textos na Bíblia que fala de porta. Porque a gente começa a entender um pouco o que né? E aí eu encontrei o segundo texto que fala da porta, que está aqui, está lá em Gênesis capítulo 6, quando Deus ele fala, olha, Noé, constrói uma arca. Constrói uma arca, pode colocar o texto, constrói uma arca e põe uma porta na lateral. E aí, Noé construiu uma arca e colocou uma porta. E aí está o terceiro texto que fala tem a palavra porta. De todos os seres em que havia fôlego de vida, entrarão na arca de 2 em 2 para junto de Noé. Eram macho e fêmea os que entraram, todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé. E o Senhor fechou a porta da arca. Veja que Deus ele falou, olha, vai vir destruição. Irá vir uma destruição sobre a terra. Mas eu vou fazer uma arca, a arca da salvação. Quem estiver do lado de dentro vai ser salvo. Quem estiver do lado de fora vai se perder. Lembra da separação? Quem está do lado de fora, destruição. Quem está do lado de dentro, salvação. E existe uma porta. Quem passar pela porta será salvo. Por isso que Noé, sua família, todos os bichos entraram, a porta se fechou e veio a destruição. Veja que Jesus, ele é a porta, mas essa porta um dia será fechada. Quantas pessoas veem a porta? Estou lá na beira da porta, né? A porta aberta, tá lá no meio, vê a pessoa entrar, saindo, os irmãos entrando, saindo, e a pessoa lá na porta. Não toma a sua decisão. Veja, meus irmãos, que assim como a arca só tinha uma porta, a salvação só tem uma porta. E ela é estreita. E o nome dela é Jesus Cristo. Não existe outra porta para a vida em abundância. A porta para a salvação, a porta que Deus providenciou, é a porta. Mas se nós não entrarmos pela porta, não seremos salvos. A gente pode saber que Jesus salva, nós podemos saber, eu sei que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas se eu não entrar por ela, não basta eu saber. Por isso que a segunda coisa que Jesus ele fala, olha, eu sou a porta. Né? Coloque depois o próximo, João. Olha, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, ou seja, Deus está falando, olha, não basta conhecer quem é a porta, é preciso entrar pela porta. E meus irmãos, quantas pessoas ficam na indecisão, ficam lá na beira da porta, sabe? Vê os irmãos passando, ô irmão, tudo bom? Pastor, tudo bom? Pastor entrando, saindo, ô pastor. Eu estou no meio lá do povo, estou no meio do povo de Deus, minha mãe é crente, meu pai é crente, minha avó foi crente. Eu estou lá no meio dos crentes, né? Vou na igreja de vez em quando, vejo crente para lá, crente para cá, eu estou lá, eu acho que está tudo bem, né? Estou lá do ladinho de Jesus, ele é a porta, eu estou do lado da porta, né? Eu estou lá. E o que Deus está falando, olha, não basta ficar na porta, tem que entrar.
Não basta vir para a igreja, tem que se envolver. Não basta conhecer, ouvir falar da Bíblia, tem que ler. Não basta saber que tem que orar, tem que orar. É isso que Jesus está falando, olha, precisa entrar. E aí você fala, mas por que eu vou entrar? Está legal aqui, né? Estou vendo tanta gente. Né? Por que eu vou entrar? Né? Quando eu... veja, meus irmãos, que Deus ele fala, e quando nós entramos, veja que Jesus ele fala que ele é a porta das ovelhas. Em primeiro lugar, o que quer dizer que nós devemos entrar? É que quando nós entramos para uma família. Nós passamos a fazer parte de uma família diferente. Aquela pessoa que entra, começa a fazer parte de uma família. E aí a gente começa a entender o que é uma vida em abundância. Aí a Bíblia começa a mostrar para a gente o que é uma vida em abundância. Porque quando eu começo a fazer parte da família de Deus, o Salmo 122:1, Davi ele fala assim, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Olha, tem uma família, e eu me alegro quando eu me encontro com essas pessoas. Isso traz alegria para mim, isso me traz alegria. As outras coisas, o dinheiro não vai me trazer alegria, meus bens não vão me trazer alegria, relacionamentos não vão me trazer alegria. Mas quando eu começo a fazer parte do povo de Deus, quando eu começo a fazer parte dessa família, isso começa a trazer abundância, começa a trazer alegria para mim. Percebe que é um pouco diferente? Não soa meio estranho quando esse tipo de vida em abundância? Fazer parte de uma família? Será que é isso que Jesus está dizendo, que é vida em abundância? Compartilhar da comunhão, viver em comunidade, meus irmãos, isso nos completa. Como é gostoso, às vezes, quando nós vimos até a casa de Deus, a gente encontra os nossos irmãos, quando a gente começa a ficar no meio dos irmãos, começa a ter alegrias que a gente não teve antes na nossa vida. Em segundo lugar, meus irmãos, entrar pela porta é entrar na presença do Deus Todo-Poderoso. Os evangelhos, eles falam que quando Jesus morreu na crucificação, o véu do tabernáculo, ele se rasgou de alto a baixo. Existia naquela época a Arca da Aliança, ela era separada por um véu grosso, para que ninguém tivesse acesso, que simbolizava a presença de Deus, que era símbolo da presença de Deus, e separava, fazia separação do povo. Diz a palavra de Deus que quando Jesus morreu, o véu se rasgou, ou seja, esse véu ele é símbolo de Jesus Cristo. E veja que, o que a palavra de Deus quer nos ensinar com isso? Que o que nos dá acesso, a porta que nos dá acesso à presença de Deus, é Jesus Cristo. Quando nós entramos por essa porta, nós começamos a usufruir da presença de Deus. Assim como os profetas usufruíram da presença de Deus, quando falava que Noé andava com Deus, quando Elias fala que ele estava na presença de Deus, quando Deus ele fala para Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. É isso, ter acesso à presença do Senhor. Meus irmãos, quando nós entramos e quando nós temos acesso a essa presença, nós falamos como Davi no Salmo 84, versículo 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma anseia, Senhor. Senhor, como é gostoso estar no culto de adoração, como a minha alma extravasa, como aquilo me dá uma alegria, como aquilo enche a minha vida, como eu encontro vida em abundância com essas coisas. Meus irmãos, esse é o tipo de vida em abundância. Quando nós vamos até a porta, quando nós entramos por essa porta, esse é o tipo de vida que nós começamos a ter. E isso, de uma maneira inacreditável, começa a trazer uma alegria tão grande para a gente, que às vezes não importa se eu tenho dinheiro ou não, não importa se eu tenho bens ou não, não importa se eu tenho problema familiar ou não, aquilo me traz abundância de uma maneira sobrenatural. Mas é preciso entrar por essa porta, meus irmãos. Mas, antes de você entrar por essa porta, eu queria dizer para você, existem duas surpresas que você vai encontrar quando você chegar na porta. Existem duas surpresas. A primeira é o que você vai encontrar na beira da porta. Você sabe o que você vai encontrar na beira da porta? Alguém sabe? E aí eu descobri, lendo a primeira vez que a palavra porta aparece na Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 4, versículo 7. Quando Deus fala com Caim. Deus fala com Caim. Caim estava naquela, mato ou não mato, meu irmão? Deus fala assim para Caim, se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à
O pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Jesus está falando, olha, existe uma porta. A porta que divide o ódio e o assassinato, matar, roubar, destruir, Caim, e aonde a vida e a vida abundância, onde está Abel, onde o seu sacrifício é aceito. E ele fala, olha, quando você vai entrar por essa porta, você tem que saber que antes de chegar na porta, vai ter alguém te esperando lá. Sabe quem é? O teu pecado. Sabe por que ele está na porta? Porque ele não quer que você entre. O seu pecado, o meu pecado, ele não quer que nós entremos. Sabe por que ele não quer que nós entremos? Porque ele não pode entrar. Porque na presença do Deus Todo-Poderoso, todo o pecado é destruído. Na presença do Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo está lá. E Ele foi aquele que destruiu a morte e o pecado, meus irmãos. O pecado, ele fala, não entra! Porque ali eu não posso entrar. E aí ele está lá, a gente está querendo entrar e ele está lá. Não, você não vai entrar. Você vai ficar aqui. E o que Deus fala? Você tem que fazer o quê com esse pecado? O desejo dele será contra você. Mas é necessário que você o quê? Que você o domine. Mas nós não temos poder sobre o nosso pecado. Mas a graça do nosso Deus nos faz que tenhamos sim poder sobre o pecado. E fala, olha, você vai ficar do lado de fora, você já morreu. Eu gosto muito desse versículo nas versões antigas, que fala, o pecado jaz à porta. Como se fosse, o pecado jaz, aqui jaz. Você morreu, pecado. Fala assim para o teu pecado. Meu pecado, você morreu, fica aqui. Eu estou indo embora, tchau. Aqui você não entra. Por isso que a palavra de Deus fala, porque nós estamos debaixo da graça. O pecado não terá domínio sobre vós. Porque estás debaixo da graça e não da lei. O pecado, porque a lei é a força do pecado. Porque a força do pecado é a lei, é isso que diz a palavra de Deus em Romanos. É a força que dá o pecado, a força que quer nos tirar. Mas porque nós estamos debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O pecado não tem poder sobre nós. E quando nós ouvimos a palavra do Senhor nos chamando, não há força que nos impeça de ir até Ele. Nem o nosso pecado que nos leva à morte. Nem a força do nosso pecado nos impede. Mas, meus irmãos, nós precisamos saber disso. Quantos não querem entrar porque ainda estão presos ao seu pecado? O pecado está lá assim e você fala, está vendo, eu não vou conseguir. Pastor, eu não vou conseguir largar o meu pecado. Eu não vou conseguir deixar de ser ladrão. Eu não vou conseguir deixar de mentir. Eu não vou conseguir deixar o meu adultério. Eu não vou conseguir deixar esse problema, o meu vício. Eu não vou conseguir deixar. Meus irmãos, não existe força nesse mundo. Nada nos separará do amor de Deus. Não existe nada que o sangue precioso de Jesus Cristo na cruz do Calvário não foi capaz de pagar, não foi capaz de destruir. Não existe pecado que possa prevalecer com o sangue de Jesus Cristo, com o perdão e com o amor do nosso Senhor Jesus. Por isso ele diz, eu sou a porta, venha, não fique com medo do seu pecado. Essa é a primeira surpresa que nós encontramos, meus irmãos. Veja que o teu pecado, ele não quer que você entre. Ele não pode ver aquele que destruiu a morte e o pecado. Quantos de nós não queremos entrar porque ainda estamos presos nos nossos pecados? E eu quero dizer uma boa notícia para você. O sangue de Jesus Cristo nos perdoa de todo o pecado e nos purifica de toda imundície, de toda impureza. Creia nisso, meu irmão. Creia que o sangue de Jesus é poderoso e creia que quando você passar por essa porta, o seu pecado não terá domínio mais sobre você. A sua vida vai ser uma nova vida. Você vai estar livre. Não quer dizer que a gente não vai deixar de pecar. Sabe por quê? Porque não é preciso apenas entrar, é preciso também. Olha aqui, vamos ver de novo João, versículo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Aquele que, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá também. Pastor, por que eu tenho que sair? Está tão gostoso aqui dentro. As ovelhinhas todas juntinhas, os irmãos cantando um hino. Pastor, igual a gente quando vai no acampamento, né? Quem aqui já foi no acampamento de igreja? Como é gostoso, parece que eu estou no paraíso. E aí quando chega o último dia, você fala, puxa vida, aqui é um pedacinho do céu, eu vou ter que sair e voltar a trabalhar. Aqui a gente está no culto, tão gostoso, aquele louvor gostoso, ouvindo a palavra, como é gostoso, mas eu vou ter que sair. E a segunda-feira me espera. As contas me esperam, os meus problemas me esperam. Veja, meus irmãos, que
nós precisamos entender que nós fomos criados para sair e fazer as boas obras. Não fomos criados para ficar lá no rebanho, né? Para ficar lá, vamos ficar aqui, só nós aqui, ovelhinha, né? Curral Batista da Glória, né? Só nós aqui, vamos fechar a cerca e quem está lá, né? Não é isso. Veja lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, a palavra de Deus diz que, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Veja que Deus ele fala, olha, nós fomos criados para ser luz desse mundo, ser luz lá do lado de fora, porque aqui do lado de dentro já tem a luz de Deus, que já está todo iluminado. Lembra da Nova Jerusalém? Lá fala, olha, lá não precisa de sol, não precisa de luz, porque lá a luz do Deus Todo-Poderoso já ilumina tudo. Às vezes a gente quer ser luz dentro da igreja, mas é lá fora que precisa de luz. Por isso que Deus ele fala, olha, precisa entrar, mas precisa sair também. Precisa mostrar essa luz para o mundo. Precisamos sim ser a luz do mundo, meus irmãos. Meus irmãos, e aí nós entendemos por que muitos crentes já são barbados aí de igreja, já têm 20, 30, 40, 50 anos de certificado de batismo e não vivem vida em abundância. Porque é aquele crente que só quer usufruir das bênçãos de Deus lá na comunidade da igreja, não quer sair, não quer fazer a obra do Senhor, não quer trabalhar no reino de Deus. E aí não tem essa abundância, porque Jesus está falando, olha, se você quer uma vida abundância, a vida em abundância não está só em entrar, de usufruir das bênçãos em comunidade, na igreja, mas está também quando nós saímos, quando nós pregamos o Evangelho, e meus irmãos, só sabe como é gostoso, como tem uma sensação diferente aquele que vai e já pregou o Evangelho. Quem já fez uma caminhada de oração e pôde dar um folheto, quando pôde falar. Meus irmãos, como isso completa a gente, é algo sobrenatural. Quando a gente vai e faz missões, quando a gente consegue pregar o Evangelho para uma pessoa, parece que tem uma alegria dentro da gente que eu não consigo me segurar. Porque nós precisamos sair, meus irmãos. Quantos de nós queremos só ficar aqui dentro? Quantos de nós, como igreja, queremos... E nós não encontramos essa vida plena, essa vida em abundância, enquanto nós não entendemos que precisamos fazer a obra do Senhor também no meio da comunidade, no meio desse mundo. Quando nós levamos, nós precisamos sim. A vida plena não é só entrar na igreja, mas entender que nós fomos enviados para fazer a obra de Deus. Por isso, muitos crentes hoje estão tristes, estão desfalecidos, porque perderam esse vigor, perderam essa alegria de fazer a obra do Senhor. Isso traz vida em abundância quando nós saímos e fazemos a obra do Senhor. Mas nós precisamos entender uma coisa, que assim como nós entramos pela porta, nós precisamos sair pela porta. Como assim, pastor? Quando nós entramos, nós entendemos, é muito fácil para a gente entender que a porta da salvação é Jesus Cristo, mas tem muita gente que quer trazer luz desse mundo, não pela porta, não através de Jesus Cristo, não pregando Jesus Cristo crucificado, mas pregando coisas boas, né? Tudo bem, né? Um livro de autoajuda, leia esse livro aqui que você vai ficar bem. Meus irmãos, quantas vezes nós queremos usar métodos que não são o nosso próprio Senhor? A gente vai fazer a obra e não é através de Jesus Cristo. Quando nós fazemos a obra, meus irmãos, nós precisamos buscar o poder do Espírito Santo para fazer a obra. Não é fazer a obra de qualquer jeito. E nós temos, como igreja, tentado fazer isso, né? Você já deve ter visto, né? Olha como está bonito aqui, as luzes, né? A iluminação. Você provavelmente que não vem à igreja há muito tempo, você entrou, né? Você olha, puxa vida, como está bonito isso daqui. Que legal, as cadeiras bonitas, o ambiente, a bateria, né? Colocaram um aquarinho lá. Isso é muito legal, meus irmãos. Mas se não for pelo poder do Espírito Santo de Deus, tudo isso é em vão. Se não for através da porta que é Jesus Cristo, tudo isso é em vão. Isso não vai trazer diferença na nossa vida. Por isso, meus irmãos, nós precisamos saber que precisamos estar atentos ao chamado do Espírito Santo de Deus. Lembra do apóstolo Paulo, quando ele estava lá, ele estava em oração, ele estava em jejum, Senhor, o que eu faço? E aí ele tem um sonho, passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí ele entendeu, olha, Deus está me chamando, essa é a porta que Deus tem para mim, e ele foi para a Macedônia. Pedro um dia foi almoçar na casa de uma pessoa, antes da hora do almoço, ele saiu no terraço e começou a orar. E enquanto ele orava, ele teve um êxtase, uma visão de Deus. Meus irmãos, quantos de nós... E aí ele entendeu o que era para ele fazer, a obra que ele precisava fazer. Quantos de nós queremos fazer a obra de Deus, mas
Esquecemos de buscar ao Senhor, dizer, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, o que eu devo fazer? Meus irmãos, é preciso agir, estar atento ao chamado de Deus e agir no poder do Espírito Santo de Deus. Se não for através do Espírito Santo de Deus, nem começa. Se não for através de um chamado do Senhor na sua vida, nem começa. Porque nós precisamos sim sair, mas precisamos estar preparados, atentos à voz do bom pastor, porque é Ele quem nos guia quando saímos. Foi esse texto que nós lemos. Veja aqui, no versículo 3. Porque este, o porteiro, abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Quando nós vamos por esse mundo, nós precisamos ir seguindo a Jesus Cristo. Senão, isso não irá completar a nossa vida. Precisamos entrar, precisamos também sair. Isso é a vida em abundância. Isso é a vida em abundância. E talvez essa seja a segunda surpresa que se tenha quando se chega à porta. Porque tem muitas pessoas que querem essa vida em abundância. E você fala, venha para a igreja, venha para Jesus, você vai ter vida em abundância. E a pessoa chega na porta, ela olha e ela encontra essa vida em abundância. Por isso que a palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 7, né, que quem bate, né, olha lá, Mateus capítulo 7, versículo 7. Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. É isso que a palavra de Deus fala. Olha, quando nós buscamos vida em abundância em Deus, nós vamos encontrar vida em abundância em Deus. Mas sabe o que acontece? Assim como tem a primeira surpresa, que é a gente encontrar o nosso pecado, que a gente vai ter que lutar, por isso que a palavra de Deus diz, olha, se arrependa e creia. Lute contra o seu pecado e passe pela porta. É isso que diz a palavra de Deus. Arrependa-se e creia no Evangelho. E passe pela porta. Mas a segunda surpresa, sabe o que é? Que tem pessoas que chegam lá na porta e olham lá do lado de dentro, né, os irmãozinhos, todo mundo louvando a Deus, né? Parece umas ovelhinhas lá cantando. Aí a pessoa olha e fala, o quê? Isso é vida em abundância? Lá em João capítulo 10, versículo 9, que é o texto que nós lemos, né? Que Jesus ele fala, será salvo, entrará, sairá e achará o quê? Pastagem. Eu fui procurar vida em abundância e encontrei o quê? Pasto. Ô Senhor. É isso, Senhor? Vida em abundância? Pasto? O Senhor quer que eu coma capim, Senhor? É isso? Que eu faça um regime, como uma alfafa lá? O que é isso, Senhor? Essa é a vida em abundância que o Senhor tem para mim, Senhor? Meus irmãos, sabia que tem muitas pessoas que se frustram e não querem entrar pela porta, porque elas chegam lá na porta, já viu aquela porta que tem aquela janelinha de vidro assim? O pessoal dá aquela bisoiada lá, olha os irmãozinhos lá dentro, no pasto lá, as ovelhinhas no pasto lá, cantando, né? Eles falam, não, é isso a vida em abundância? Disse a história de um homem que aconteceu isso com ele. Ele falou, vem até a porta. E entre, que você vai encontrar a vida em abundância. E aí esse homem foi até a porta. E aí ele olhou pela janelinha. Ele viu Jesus lá dentro. Ele viu Jesus lá na porta e Jesus falou, você não vai entrar? Aí tem vida em abundância. Ele fala, mas pasto, Senhor? Um pasto? Isso não vai me dar abundância, Senhor? Isso vai me dar abundância? Isso não vai me dar abundância, Senhor. E aí Jesus fala para esse homem, sabe por que não vai dar abundância para você? Porque você não é uma ovelha. Sabe por que muitas vezes nós olhamos para a vida em abundância que Jesus tem e nós não gostamos? Porque o nosso amor está nas coisas desse mundo. O nosso amor está no dinheiro, o nosso amor está nos nossos bens, o nosso amor está na nossa família, está no nosso cônjuge, está nos nossos filhos, está nos nossos amigos, está nas coisas que fazemos nesse mundo. E não está na vida que Jesus tem para cada um de nós. Meus irmãos, quando nós somos verdadeiramente transformados em ovelhas, aquilo nos satisfaz. E talvez muitas pessoas não querem fazer parte desse reino, não querem fazer parte e entrar pela porta, sabe por quê? Porque não são verdadeiramente ovelhas. Jesus ele fala, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Mas existem algumas pessoas que não são ovelhas.
Existem pessoas que o pasto nunca vai ser suficiente para satisfazê-las. E quantos de nós, meus irmãos, às vezes ficamos tristes, ficamos insatisfeitos, porque não falta uma coisa, falta um dinheirinho, tem um probleminha aqui, outro problema ali, num lugar onde há morte e destruição. Precisamos saber que nesse mundo nós vamos passar por aflições, porque quando Deus ele fala, olha, saia, Deus, e a oração sacerdotal de Jesus, ele fala, olha, eu não peço que vocês tirem eles do mundo, mas que os livres do mal. Eu não peço que você tenha uma vida só aqui dentro, onde tudo dá certo, porque nós vivemos nesse mundo onde há morte, onde há destruição, onde há aflições. E às vezes nós passamos por aflições e nós precisamos entender, meus irmãos, que a nossa vida plena, ela não está nas coisas desse mundo, está em Jesus Cristo, está no plano que Deus ele tem para a sua vida, está nas bênçãos que Jesus ele tem para a sua vida, está naquilo que Deus ele quer fazer através de você. Nisso está a sua vida em abundância. Não está nas coisas desse mundo. Quantos de nós ainda estamos aí indignados, talvez, com Deus, e talvez aí contritos no nosso coração, porque não temos aquilo que queremos, que achamos que vai dar uma vida em abundância para nós. E talvez isso seja um sinal que exista muito mundo dentro de nós e pouco ovelha dentro de nós. Mas a grande maravilha do Evangelho é que quando nós entramos por essa porta, nós somos transformados em ovelhas. E a nossa vida, o nosso querer vai sendo transformado. Porque lembra quando o que ficou lá na porta? Lembra lá de Gênesis capítulo 4, versículo 7? Que eu encontrei o meu pecado, e o que tem lá? O que está lá no meu pecado? Coloca de novo, por favor, Gênesis capítulo 4, versículo 7. Ele fala, olha, o pecado está à porta. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Olha lá. Mas se você não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você. O desejo do pecado, percebe? Quando nós estamos do lado de fora, numa vida de pecado, nós temos desejos. Quando eu entro, o pecado ficou e o desejo dele também ficou. Ou seja, quando eu entro por essa porta, quando eu sou salvo por Jesus, a minha vida é transformada, eu tenho um novo nascimento. O meu desejo começa a mudar. Quando eu estava do lado de fora, olhando aquilo lá, eu falo, eu não desejo essas coisas. Mas quando eu entro através de Jesus pela fé, quando eu decido, olha, eu quero dar um passo de fé, eu quero verdadeiramente entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Ah, meus irmãos, os meus desejos vão sendo transformados. O que antes eu queria, aquela vida de riquezas que eu queria, aquilo já não importa mais. A minha carreira profissional, aquilo não importa mais. O meu status diante das pessoas não importa mais. O apóstolo Paulo fala, olha, eu mostro todo o meu currículo, mas eu considero tudo isso como lixo. Por ter passado pela porta e conhecer e estar na presença do Deus Todo-Poderoso, porque é isso que é a vida em abundância. É aí que está a vida em abundância. Quando nós deixamos o nosso pecado para trás, meus irmãos, a nossa vida vai sendo transformada por Jesus Cristo. Os nossos desejos vão sendo transformados. E aí sim a nossa vida vai sendo transformada. E aí sim nós começamos a dar valor e alegrias começam a aparecer na nossa vida que antigamente não existiam. Coisas começam a acontecer na nossa vida que antes não aconteciam. Então cada vez mais nós encontramos essa vida em abundância que Jesus Cristo ele tem para mim e para você. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Talvez você, assim como eu, tentou abrir muitas portas já na sua vida. E está cansado. Já de não encontrar vida em abundância. Mas eu quero dizer para você e terminar com o texto de Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Jesus ele diz assim, venham a mim, eu sou a porta, venham a mim. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Talvez você esteja cansado de buscar vida em abundância em muitas áreas da sua vida. Talvez você esteja cansado de buscar essa abundância em outras áreas da sua vida que não seja em Jesus Cristo. E o convite que Jesus nos faz de maneira graciosa nessa manhã é: venha a mim.
vocês que estão cansados e sobrecarregados. E em mim vocês vão encontrar essa vida em abundância, porque Ele é a porta. Que Deus nos abençoe. Convido vocês a se colocarem.